Henrique. Ô Cirilo, tô de volta aqui. Só pra registrar, a gente falou muito do Fausto Vera. Ele acabou de fazer um post lá no Instagram. Bem curto assim, ó. Obrigado por tudo, massa. Tamo junto, até logo. E um coração. E um vídeo que ele mostra aí os seus lances pelo Atlético. Então, se despedindo também o volante Fausto Vera. E pra gente dar sequência à nossa entrevista com o Rubens Menin, né, que falou com a gente no Rádio Esportes, falou também aqui na turma do Bate-Bola, e tem muito assunto ainda pra gente abordar. Eu perguntei pra ele, né, sobre aquele tema que vem incomodando e tirando o sono do torcedor atleticano. Hulk fica, Scarpa fica, Guilherme Arana fica, ou todo mundo vai embora? Vamos ouvir o Rubens Menin. Gente, futuro só tem uma pessoa que sabe. Ela tá lá em cima e não conta pra ninguém. Eu conto pro torcedor que nós estamos trabalhando muito para ter um time competitivo em 2026. Espero que a gente tenha sucesso nisso aí. O Atlético é um time hoje respeitado. Toda competição que a gente entra, a gente tem condições de ganhar. Às vezes não ganha, às vezes ganha. Mas é um time que é top no Brasil. Todo mundo reconhece isso e queria continuar com essa mesma competitividade em 26. Tá então, viu, ô Cirilo? Eu não quis bancar a permanência, a saída desses 3 jogadores, mas em relação ao Hulk, né, a gente vem apurando há alguns dias, e o Hulk, até ontem, né, a gente brincava aqui no intervalo interativo, o Max, ele me chamou de pipoqueiro, porque eu não quis bancar a permanência do Hulk, mas pelo que a gente vem conversando, o Hulk vai permanecer no Atlético, vai cumprir o contrato até dezembro de 2026. É um desejo do clube e tudo indica também que é um desejo do Hulk, né? Não sei se para pendurar a chuteira ou depois prolongar o vínculo ou buscar um outro clube, mas o vínculo com o Atlético, o Hulk, ele vai cumprir até o final de 2026, né? Que sirva aí de um presente de Natal para quem gosta do Hulk, que tem o Hulk, né? Como ídolo máximo aqui no Galo. E eu pedi também o Rubens Menin para mandar um recado para esse torcedor do Galo que está aflito nesse final de ano. Vamos ver o que ele disse para a massa atleticana. Olha, Henrique, a massa do Atlético é um patrimônio que a gente tem, né? A massa do Atlético, aliás, todo mundo sabe disso. Ninguém cala a torcida do Atlético. A torcida vibrante, ela já foi responsável por várias vitórias do Atlético, ela empurra o time, né? E ela é fundamental. A gente trabalha para a massa, né? A massa é o coração do Atlético, né? E é um time que tem uma torcida diferenciada. A gente vê os vídeos, às vezes, da torcida, fica até emocionado. Então nós contamos com a massa. A massa, nós estamos juntos com a massa. E sem a massa nós não somos ninguém. Então precisamos da massa. Em 2026 contamos muito com a massa, com o torcedor do Atlético que vai nos empurrar mais uma vez. Tá aí então pedindo esse apoio, né, pro torcedor do Galo que tá machucado, né? Foram 2 anos difíceis, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas com pés no chão aí a diretoria vai tentando reoxigenar esse elenco para dar alegria ao torcedor e tá pedindo esse apoio o Rubens Menin, que é o sócio majoritário da SAF atleticana. E a gente tem um ponto muito importante, até pra gente debater aqui, viu, Cirilo, sobre a formação de novos talentos, né? O Atlético focando muito na base. Ontem a gente trouxe que vai fazer um investimento de 10 milhões de reais na cidade do Galo, lá no prédio das categorias de base. E a gente pergunta também ao Rubens Menin se essa, a partir de agora, vai ser a grande prioridade do clube. Eu acho que a gente entregou menos que a gente queria na base até hoje. E esse ano de 2025, acho que foi o ano da virada. Especialmente com o título brasileiro do Sub-17, né? Temos ali alguns jogadores muito bons que estão sendo aí lapidados. Mas aquilo é um processo, tem que ser contínuo. Então acho que a base, o clube de futebol que não investir na base, ele não tem futuro. O Atlético pretende, e a gente tem certeza que vai conseguir, ter a melhor estrutura de base do Brasil. Então a gente está muito otimista com isso. Tá, então, o Atlético que trouxe, né, novos profissionais, tem lá o Luiz Carlos de Azevedo, que tem sucesso no Flamengo, principalmente, vem se reorganizando, porque a gente escuta isso há muito tempo, né, Cirilo? Do Atlético focar na base nunca focou, e agora tá dando sinais, pelo menos, de um bom investimento, 10 milhões de reais só no prédio, para dar uma estrutura melhor para os crias. Ô Marques, esse foco na base é o principal para a próxima temporada, pensando em mudanças de projeto? Eu acho que primeiro, Cirilo, é mudar a cultura do clube, né? Quando a gente fala em base, a palavra base fica muito vaga, né? Você tem que investir, você tem que comprar o barulho e você tem que botar os garotos para jogar. Senão não funciona.
Quando eu falo em mudar a cultura, é justamente isso. Olha o Santos, cara, o que os caras fazem, né? O garoto se destacou no seu sub-17, sub-20, eles alçam rapidinho esse garoto no time principal e começam a dar as oportunidades. E vai jogar. E vai jogar não é assim, poxa, ele vai em um jogo mal, a gente vai descartar. A gente vê e viu nos últimos anos aqui no Atlético muito disso, entendeu? De você entregar esse garoto no profissional, dar uma oportunidade para ele, de repente a coisa não anda e ele some, simplesmente some. Aí você empresta para um time do interior para jogar a Série B do Mineiro ou para uma equipe pequena lá do norte do país e daqui a pouco você perdeu um ativo que era importante até então na base, com destaque, né? A gente pode trazer os nomes aí agora que estão circulando, como Cadu, como Isaac, que estão mais ou menos nesse limbo de ter as suas oportunidades para se mostrarem, para entrar na vitrine e ter continuidade. Primeiramente, quando se fala em base não pode estar numa fala banal, né? De fato, mudar culturalmente como funciona o clube nesta área e você oportunizar os garotos, porque a saída do clube, enquanto SAF, enquanto investimento, enquanto fazer recurso, trazer dinheiro para dentro do clube, é fomentar a base. Estruturalmente, como o próprio Menino trouxe ali, mas quando esse garoto estiver lá em cima, ter uma estrutura ótima, uma estrutura positiva para ele não descer mais para o sub-20 e tampouco ser emprestado para um time do interior. Aproveitar da melhor forma esse garoto. O Fabrício, você trabalhou com categoria de base e, assim, o tamanho do desafio que os nossos clubes têm nesse sentido. Porque, cara, o tamanho do Brasil tem potencial demais por aí, Fabrício. Demais, cara, demais. Tem que investir, né? Captação, o presidente tá certo aí, sabe? Tem que fazer isso aí, sabe? Tem que investir na base. Os times aí hoje que são exemplo disso aí é Flamengo, Palmeiras, né? A gente viu jogadores ali com grandes nomes jogando, mas sempre tem 1, 2 na base. Fora o que não chega nem a jogar ali, já é valorizado e é vendido lá pra fora. Tem que bancar, cara, tem que bancar, tá certo. Eu acho que tem que ter esse planejamento, porque assim, ainda mais que é SAF, né, cara? Porque se a associação, beleza, você vem aquela coisa, o cara pega mandato de 4 anos, faz aquele rombo pra dar o resultado desportivo logo. O dinheiro não é dele mesmo, não fica pra ele, né? Pô, contrata os caras, depois joga uma bucha lá, muda o mandato, enfim. Mas base aí de SAF, dono de clube, cara, pô, é ativo do clube, é o dinheiro, é o que vai gerar o que a gente tá falando, Marcos. E aí você começa a ver, os empresários começam a olhar com bons olhos, né, pro clube. Porque você hoje tem que trabalhar com os empresários, não tem jeito. E aí, se prepara, que a concorrência vem grande, hein? Seu Palmeiras, seu Flamengo, os caras, contrato 12 anos, 8 anos, os caras já estão oferecendo dinheiro pra caramba pros meninos, entendeu? E dinheiro pro pai, tem que estar preparado para isso. Mas você, já jogando alguns meninos, projetando alguns, colocando, valorizando a base, o empresário já fica de olho e, opa, porque o empresário também sabe que não é hora de ganhar dinheiro, é o menino da base. O interessante é o menino jogar, que aí a valorização é outra. Na hora de levar para um clube onde o menino não joga, ou onde o menino joga, ele vai levar porque joga, né? Que joga. Essa é a parada. Aconteceu isso muito com o Santos durante muito tempo. Ô Edu, essa fala do Marcos chama muita atenção, cara. É a mudança cultural que tem que acontecer, né? Tem que ser, cara. O base não é custo, base é investimento, né? Os clubes ao longo dos últimos anos, é claro que não são todos, mas nas décadas passadas, 90, 80, a turma via base como custo, cara. Via como custo, não havia investimento, e os times que atinaram para isso antes, os clubes que olharam para a base com mais carinho antes, estão colhendo fruto, estão bebendo água limpa, investem, colhem os frutos, formam, revelam, e o Atlético ainda bem que está fazendo, né? Antes tarde do que nunca, mas está investindo. E eu acho que tem que ser por aí. Principalmente depois que Flamengo e Palmeiras viraram o que viraram. Eu acho que formar atleta é a melhor saída para os outros clubes. É bom que o Atlético entendeu isso. Ô Cirilo, e o Palmeiras tem um case de sucesso lá dentro, né? Não sei se o Marques e o Fabrício conhecem, que é o João Paulo Sampaio. Tá há muito tempo no clube, o Atlético já tentou inclusive trazê-lo. O Flamengo já tentou levar o João Paulo, mas não sai do Palmeiras e vem colhendo, né? O Palmeiras perde um Hendrick e vem, de repente, um Alan. Faz outro igual. Faz outro igual. Então, é um dos exemplos, né, que o Atlético quer alcançar, quer ter esses clubes como espelho para, quem sabe, também ter essas reposições. E sabe o que ele faz lá? Eu conheci ele, assim, um pouco. A gente acabou conversando em alguns jogos ano passado, que o Cruzeiro estava disputando finais, enfim, contra o Palmeiras. Cara, praticamente que tinha a nossa época, mano. Disciplina,
focado para preparar o menino já para chegar no profissional. Sabe essa coisa? Tem que ter disciplina, tem que valorizar o jogo. É coisa, sabe? Simples. Cobrança pra caramba, não tem regalia. Cara, é isso aí. Já implementou a cultura que o time... É mais ou menos a cultura do time lá de cima. Sabe? O moleque já sobe praticamente preparado. Não, e tem um banco de negócios lá já na base. Ele tem no seu sub-20 2 times A e B top. Mas ele tem o C e o D, que ele faz negócio com os outros clubes, entendeu? Guarda um percentual. Então é preciso abrir a mente para que essa palavra base não fique só no ar, entendeu? É o lugar dos grandes negócios, é o lugar para fazer dinheiro dentro do clube. Né? Eu acho que o Atlético precisa abrir a mente em relação a isso. A fala do Rubens é muito importante para isso. Trouxe profissional capacitado, que é o Luiz, que tem um histórico fantástico lá no Flamengo. Tomara que comece a andar agora. Deixa eu chamar o João Vitor Xavier para a resenha também. João, um abraço, boa noite. 2 temas. Primeiro, queria sua análise geral sobre essa temporada. Muito tempo que a gente não se fala, João. O que deu errado? Como é que o Galo pode solucionar esses problemas também? Estão sendo discutidos e conversados nesse momento. Já te pergunto sobre base também, mas primeiro essa. Chega mais, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada da turma do bate-bola. Ô Cirilo, sua pergunta a respeito do Galo é uma pergunta mais complexa, né? Porque quando se analisa uma temporada inteira, tem muita coisa para se analisar, se acerta muito e se erra muito, então tem que fazer uma peneira aí sobre isso. Agora, se for para pegar um ponto, um aspecto principal, eu acho que o Atlético errou muito ano passado na formação do elenco, no modelo de elenco que formou para a sua temporada. O Atlético contratou alguns jogadores numa faixa de idade mais avançada e acho que isso tirou um pouco da competitividade do time do Atlético, da força física do time do Atlético. Hoje os técnicos usam muito um termo que é a competitividade, né? O time tem que ter competitividade, o time tem que ter intensidade. Os técnicos falam muito disso, usam muito isso no dia a dia. E eu senti falta disso no time do Atlético. Acho que o Atlético precisava ter um elenco mais competitivo. Não faltou investimento. O Atlético gastou com jogadores caros. Você pega o elenco do Atlético ali, o Hulk é um cara caro, o Scarpa é caro, o Arana é caro, o Júnior Santos que contratou, o Dudu, o Bernard, são todos jogadores caros. Agora, são todos jogadores do mesmo perfil. E aqui eu não estou falando de qualidade técnica, não. Todos individualmente são bons jogadores. Não tem nenhum jogador desse que você fale o seguinte, não sabe jogar. Só que quando você junta todos esses jogadores no elenco só, talvez o time perca essa força física, essa capacidade de competição, essa intensidade, que é o termo que os técnicos tanto usam no momento. Então, acho que o grande desafio do Atlético para o ano que vem é rejuvenescer o elenco, é fazer um elenco mais competitivo, mais jovem, com jogadores de mais intensidade. Futebol hoje está muito físico, a disputa é muito física. Não se ganha só com a qualidade técnica, não basta ser bom de bola, tem que ser competitivo. Essa é uma característica muito forte do futebol atual e eu acho que o Atlético vai ter que trabalhar muito, mas muito nisso para a próxima temporada. Deixa eu dar um recado aqui da 7K. Você que gosta de se divertir, você que gosta de aproveitar as melhores odds, 7K. Lá tudo fica muito melhor. Cashback esportivo, saques rápidos, contra-ataque com provedor com transmissões ao vivo, na hora de apostar, suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br, 7k.bet.br, aposte na diversão, 7k.bet.br, SPAMF 322 de 17/2/25, para maiores de 18 anos com responsabilidade. Boa, João Vitor Xavier. Tem mais uma para você, João. Nós falamos muito de categoria de base aqui, inclusive algumas falas do Rubens Menin também em torno disso. Como é que você encara esse projeto, João? O caminho desse projeto, pensando também nesse foco de categoria de base? Cirilo, acho que o mais importante na fala do Rubens Menin hoje ao Henrique André no Rádio Esportes é o desejo do Atlético de fortalecer a sua categoria de base. Esse é um movimento que o Atlético já vem fazendo há 2 anos. O Atlético fez uma identificação de que a sua base estava mal cuidada,
de que o clube não vinha com um bom trabalho nas categorias de base. E aí o Atlético fez mais do que identificar um problema. O Atlético agiu em cima desse problema. O Atlético foi para o mercado, refez o modelo de profissionais que trabalham na base, de captadores, de gestores, de direção, de linha de frente das categorias de base, e o Atlético vai investindo muito forte nas suas categorias de base. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com o acionista majoritário da SAF do Atlético, o Rubens Menin, e a palavra que eu ouvi dele foi a seguinte: olha, não existe time bem-sucedido no Brasil que não tenha força nas categorias de base. O Atlético se esqueceu durante muito tempo disso, o Atlético deixou de cuidar disso, e o Atlético agora terá um olhar muito especial para as categorias de base. O Atlético vai investir muito nas categorias de base, porque o Atlético entende que, tendo uma base forte, vai ter bons talentos para subir para o time profissional, o que vai dar o retorno técnico de qualidade para o profissional, e o Atlético, por outro lado, vai poder criar um ciclo virtuoso, né? Porque você tem bons talentos, você ganha títulos, você revela jogadores, você vende esses jogadores e você reabastece todo o seu ecossistema de futebol profissional. Então, por tudo que eu entendi da conversa que eu tive com o Rubens Menin, o Atlético acredita muito nisso. E, aliás, para muita gente que questionou a questão do Paulo Brax, essa foi a grande virtude que o Atlético viu no Paulo Brax. O Atlético enxergou no Paulo Brax alguém com capacidade de identificar o processo da categoria de base, de reverter um ciclo que era negativo na categoria de base, de buscar jovens jogadores, jovens talentos, naquela faixa abaixo de 19, 18 anos, o jogador que já está ali quase pronto, né? O cara que vem ali dos 16 aos 19 anos, e de montar uma estrutura de base mais qualificada e adequada do que aquela que o Atlético tinha. Então, o Atlético enxerga hoje no Paulo Brax um dirigente com essa capacidade de ter bom olho para a base e de ter boas tomadas de decisão para a base. E esse foi o ponto principal que levou o Atlético a permanecer com o Paulo Brax e acreditar no trabalho do Brax. A acreditar que ele, Paulo Brax, será capaz de fazer uma base forte no Atlético e essa ligação entre a base e o profissional. Então, o que mais me chamou a atenção na entrevista com o Rubens Menin, e eu somo isso à conversa que eu tive com ele, é o fato do Atlético estar muito disposto a investir na categoria de base e de enxergar na sua base a solução para o seu futuro. E acho que é um caminho positivo o Atlético entender que precisa investir na base, gerar talentos. Foi assim que o Palmeiras saiu do buraco, foi assim que o Flamengo saiu do buraco, é assim que o Atlético Paranaense há alguns anos tem alguns dos melhores resultados do futebol brasileiro, investindo nas categorias de base. Cirilo.